Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo da semana 34 sobre estratégias argumentativas. Pessoal, sempre é bom frisar que os vídeos das semanas 29 a 37 estão organizados por conteúdo e eles foram pensados para o estudo de questões de vestibular, como CDERJ, UERJ e Enem. E no caso dessa apresentação, todas as questões serão do Enem. Mais uma coisa, durante a apresentação, vocês vão visualizar o slide do texto com a questão e as alternativas, enquanto explicamos o gabarito comentado. E após a explicação, haverá um slide com a parte textual, caso vocês queiram relembrar a explicação que foi feita no slide sobre a questão, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questão, pessoal. Ela está presente no Enem 2018 e diz o seguinte. Primeiro temos ali na imagem uma lata de lixo com a inscrição úmido e ao lado diz cascas e ossos, restos de comida, pó de café e chá, galhos e podas. Abaixo, a outra lata de lixo com a inscrição seco e diz latas, papéis, plástico, vidros. E ao lado há um título, como se fosse um título, dizendo plástico velho pode virar tecido novo. O texto diz o seguinte: garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Reciclada vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim, você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. Bom, vamos para o enunciado. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para a. Reaproveitamento de material, b. Facilidade na separação do lixo, c. Melhoria da condição do catador, d. Preservação de recursos naturais ou e. Geração de renda para o trabalhador. Bom, pessoal, o texto em questão é do gênero campanha institucional e o objetivo é esclarecer e conscientizar a população sobre um problema de relevância do cotidiano. Além disso, solicita-se à população a colaboração para que esse problema possa ser resolvido por meio de algumas ações. Na estrutura dessa campanha, há em destaque uma imagem em que aparecem garrafa PET, tecido, lixeiras, tesoura, linha e fita métrica, seguida de um texto composto de sequências descritivas, injuntivas e, por fim, introduzida por uma conjunção conclusiva. Há também uma marca de sequência argumentativa em que é sugerido ao interlocutor que o tratamento adequado ou o cumprimento das ações propostas pode gerar renda para quem precisa. Além do mais, poupará recursos naturais. No que diz respeito ao enunciado da questão, o candidato é informado de que o texto não verbal é a principal estratégia de convencimento para a reciclagem. De fato é. Chamam-se, nesse caso, de argumento por exemplificação ou argumentos baseados em prova concreta. Para essa estratégia, consideram-se, segundo Fiorin e Platão, a ilustração, exemplos concretos, estatísticas, dados históricos e fatos da experiência cotidiana. Assim, com a união do verbal, através das sequências textuais, e do não verbal, através da seleção da imagem central, a campanha se apresenta como um texto argumentativo e se valendo de uma estratégia baseada em provas concretas para convencer o leitor de que é importante o reaproveitamento de materiais comumente jogados no lixo. Com esse raciocínio, fica explícito que a opção correta é a letra A, reforçada ainda pela imagem de que o plástico pode virar tecido, observando-se os indícios da linha, da fita métrica e da tesoura. As demais alternativas são, então, desconsideradas. No caso da letra B, os textos verbal e o não verbal não sugerem a facilidade na separação do lixo, apenas colocam essa atividade com uma ajuda ao trabalhador dos catadores. No caso da letra C, a melhoria na condição do catador é uma consequência das ações do consumidor, como, por exemplo, separar o lixo. Esse mesmo raciocínio é válido para as letras D e E, pois também são consequências das ações ou dos processos de separação feitos pelo consumidor. Beleza? Bom, pessoal, vamos para a questão número 2. Ela está presente no Enem 2019. O título é: qual a diferença entre freios ventilados, perfurados e sólidos? Vamos ler o texto. Da esquerda para a direita: perfurado, ventilado e sólido. No detalhe, a câmara interna do disco ventilado. Frenagem gera um calor. O sistema de freios transforma a energia cinética do movimento em energia térmica por meio do atrito entre as pastilhas de freio e os discos. Em duas linhas, esse é o princípio de funcionamento do freio. Mas há um efeito colateral. Esse calor gerado provoca a fadiga dos discos e pastilhas e compromete a eficiência do conjunto de freios.
O disco de freio sólido é uma peça só, feita de ferro maciço. A vantagem está em custar mais barato que os outros, contudo, tem baixo rendimento em situações extremas de frenagem, em descidas de serras, por exemplo, por não ter estruturas que favoreçam seu resfriamento. Por isso, discos sólidos são usados em aplicações mais leves, comuns no eixo dianteiro dos compactos 1.0 e no eixo traseiro de carros maiores, como sedãs e SUVs médios. O modelo ventilado, por sua vez, é formado por dois discos mais finos unidos por uma camada interna que tem a função de proporcionar uma passagem do ar entre eles, resfriando com mais rapidez o conjunto. Eles estão nos eixos dianteiros dos compactos mais potentes, mas também aparecem nos eixos traseiros de carros esportivos. Mas esportivos com motores de alto desempenho e carros de luxo têm discos perfurados. Há pequenos furos no disco com o objetivo de aumentar o atrito e dispersar o calor. Bom, vamos para o enunciado, pessoal. O texto mostra diferentes tipos de disco de freio e defende a eficácia de um modelo sobre o outro. Para convencer o leitor disso, o autor utiliza o recurso de a. Definir em duas linhas o princípio de funcionamento do freio de esportivos de alto desempenho com discos perfurados. B. Divulgar os modelos de carros que adotam os melhores sistemas de frenagem e resfriamento dos componentes. C. Apresentar cada tipo de disco, criticando a forma como eles geram calor nas frenagens. D. Evidenciar os riscos de baixo desempenho dos diferentes modelos de disco de freio. E. Comparar o custo, eficiência e a forma como os discos dissipam o calor da frenagem. Bom, pessoal, o texto Qual a diferença entre freios ventilados, perfurados e sólidos é uma matéria jornalística publicada na revista Quatro Rodas com o intuito de explicar para o leitor uma curiosidade sobre as diferenças entre os tipos de freios disponíveis no mercado automobilístico. Com isso, é explicitada a diferença entre eles, tanto de custos quanto de vantagens. Dado esse contexto, a argumentação se constrói justamente na defesa da eficácia de um modelo sobre o outro, conforme também reforça o enunciado da questão. Nesse enunciado, ainda é dito que, para defender essa tese da eficácia de um modelo sobre o outro, é utilizado um recurso, ou seja, uma estratégia argumentativa. No texto, ao aproximar ou confrontar cada tipo de freio, o autor faz uso da estratégia ou do recurso da comparação, fazendo uma relação explícita entre cada um deles, tendo em vista custo, eficiência e o atrito. Nesse sentido, a alternativa correta é a letra E. Podemos desconsiderar as demais opções. Na alternativa A, não há propriamente o uso de recurso da definição, mas uma relação de causa e consequência para explicar o princípio do funcionamento dos freios. Na opção B, o texto não se propõe a fazer uma divulgação explícita das marcas, mas exemplifica os modelos nos quais pode ser encontrado cada tipo de freio. Na letra C, não se pode dizer que o texto faz uma crítica direta à forma como os freios geram calor, mas que descreve as características materiais para que esse calor ocorra. Por último, no item D, as evidências do baixo desempenho, segundo o texto, estão relacionadas ao disco de freio sólido. Tá bom, galera? Bom, pessoal, vamos para a questão 3 agora. Esta aqui está presente no Enem 2019. O título é O Craque Crespo. Vamos ler juntos? Desde que Neymar despontou no futebol, uma de suas marcas registradas é o cabelo, sempre com um visual novo a cada campeonato. Mas nesses anos de carreira, ainda faltava ao ídolo fazer uma aparição nos gramados com seu cabelo crespo natural, que ele assumiu recentemente para a alegria e autoestima dos meninos cacheados que sonham ser craques um dia. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como o padrão de beleza ideal. Quando conseguimos fazer a transição capilar, esse gesto nos aproxima da nossa real identidade e nos empodera. Falo por experiência própria. Passei 30 anos usando cabelos lisos e já nem me lembrava de como eram meus fios naturais. Recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético, foi um ato político, de aceitação, de autorreconhecimento e de redescoberta da minha negritude. O discurso dos fios naturais tem ganhado uma representação cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cachos sem cair no estereótipo do exótico, muito comum no Brasil. O cabelo crespo, definitivamente, não é uma moda passageira. Torço para que Neymar também não seja. Vamos para o enunciado agora, gente. Considerando os procedimentos argumentativos presentes nesse texto, infere-se que o objetivo da autora é a. Valorizar atitudes do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos. B. Problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. C. Apresentar as novas tendências da moda para os cabelos. D. Relatar sua experiência de redescoberta de suas origens. E.
Evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. Bom, pessoal, o craque Crespo é um artigo de opinião, ou seja, um tipo de gênero textual em que o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema ou ideia e, para sustentar seu ponto de vista, o autor deve utilizar argumentos coerentes. Dessa forma, no enunciado da questão, pede-se que, a partir dos procedimentos argumentativos no texto, seja assinalada qual das alternativas apresenta o objetivo utilizado pela autora ao produzir seu texto. Primeiro, destacamos alguns argumentos utilizados pela autora. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como padrão de beleza ideal. Além de recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético, foi um ato político, de aceitação, de autorreconhecimento e de redescoberta da minha negritude. E também, o discurso dos fios naturais tem ganhado uma representação cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cachos sem cair no estereótipo do exótico, muito comum do Brasil. Após o levantamento desses dados, podemos assinalar a alternativa B, problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza, como a correta, pois a autora tem como objetivo questionar a ditadura do cabelo liso como ideal de beleza, além de mostrar que assumir os cabelos naturais crespos é mais que uma questão estética, é um ato político e de aceitação da identidade negra, que vem ganhando cada vez mais uma representação positiva na nossa sociedade, sem cair no estereótipo de cabelo exótico. As demais alternativas, apesar de estarem de acordo com a proposta do texto, não se configuram como objetivo da autora. As alternativas A e E estão incorretas, pois, apesar de a autora abordar de forma positiva a adesão de Neymar ao seu cabelo crespo natural e como isso pode ser positivo para as crianças cacheadas que o têm como ídolo, o texto não se limita a enaltecer sua escolha capilar ou evidenciar a influência de ídolos como ele sobre as crianças. Já a alternativa C está incorreta, pois o texto não apresenta as tendências de moda para os cabelos, apesar de afirmar que os cabelos crespos e naturais vêm ganhando uma representação cada vez mais positiva no Brasil. Por fim, destacamos a alternativa D, pois o texto não é um relato pessoal, mas sim um artigo de opinião. E agora, pessoal, vamos para a nossa última questão. Ela está presente no Enem 2018. O título é Enquanto Isso, nos Bastidores do Universo. Vamos ler juntos? Você planeja passar um longo tempo em outro país, trabalhando e estudando, mas o universo está preparando a chegada de um amor daqueles de tirar o chão. Um amor que fará você jogar fora seu Atlas e criar raízes no quintal como se fosse uma figueira. Você treina para a maratona mais desafiadora de todas, mas não chegará com as duas pernas intactas na hora da largada. E a primeira perplexidade será esta, a experiência da frustração. O universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada. Você é que escuta vozes. No dia em que você pensa que não tem nada a dizer para o analista, faz a revelação mais bombástica dos seus 2 anos de terapia. O resultado de um exame de rotina coloca sua rotina de cabeça para baixo. Você não imaginava que iriam tantos amigos à sua festa, e tampouco imaginou que justo sua grande paixão não iria. Quando achou que estava bela, não arrasou corações. Quando saiu sem maquiagem e com uma camiseta puída, chamou a atenção. E assim seguem os dias à prova de planejamento e contrariando nossas vontades, pois, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena, nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Vamos para o enunciado. Entre as estratégias argumentativas utilizadas para sustentar a tese apresentada nesse fragmento, destaca-se a recorrência de a. Estruturas sintáticas semelhantes para reforçar a velocidade das mudanças da vida, b. Marcas de interlocução para aproximar o leitor das experiências vividas pela autora, c. Formas verbais do presente para exprimir reais possibilidades de concretização das ações, d. Construções de oposição para enfatizar que as expectativas são afetadas pelo inesperado, ou sequências descritivas para promover a identificação do leitor com as situações apresentadas. Bom, pessoal, o texto inicia com 2 parágrafos que relatam situações nas quais as expectativas iniciais são quebradas repentinamente. Pensamos então tratar-se de um texto narrativo, mas percebemos pelo terceiro parágrafo que se trata de um texto argumentativo. No terceiro parágrafo é apresentada a tese: o universo nunca entrega o que promete. Aliás, ele nunca prometeu nada, você é que escuta vozes. Ou seja, as expectativas são muitas vezes afetadas pelo inesperado,
porque quando alguém tem uma expectativa como certa, pode acontecer algo que faça com que essa pessoa realize o oposto ou até mesmo nada daquilo que se planejava. É a partir do terceiro parágrafo, quando a tese é apresentada, que se percebe que os exemplos do primeiro e segundo parágrafos são utilizados como argumentos para sustentar a tese. Na sequência, o quarto parágrafo relata outros eventos nos quais ocorrem quebras de expectativa e a autora novamente reforça a tese com outros exemplos. Por exemplo, por mais que tenhamos ensaiado nossa fala e estejamos preparados para a melhor cena nos bastidores do universo, alguém troca nosso papel de última hora, tornando surpreendente a nossa vida. Então, no último parágrafo, entende-se finalmente que os exemplos que funcionam como estratégias argumentativas para a defesa da tese podem ser encontrados tanto no primeiro, segundo e quarto parágrafos, levando-se em consideração que provavelmente esse texto, pela sua estrutura, faz parte de um texto literário, crônica. Entenderemos melhor o planejamento não usual da apresentação de argumentos, primeiro e segundo parágrafo, antes da apresentação da tese no terceiro parágrafo. O enunciado da questão determina que temos que encontrar a estratégia argumentativa que se destaca dentre as outras no texto. Devido à constante utilização de exemplos que contrastam a expectativa constantemente frustrada e a realidade dos eventos na vida de uma pessoa, pode-se afirmar que estamos diante do predomínio de construções de oposição. Por exemplo, no primeiro e segundo parágrafos, há algo que a autora sugere que poderia querer: passar um longo tempo em outro país, treinar para a maratona, e, em seguida, a vida faz com que aquilo que alguém quer não se realize. Chegada de um amor, não chegar com as duas pernas intactas na hora da largada. Cabe ressaltar que a quantidade de exemplos mostrados pela autora fortalece a tese. Assim, a resposta certa é a letra D. As estruturas sintáticas semelhantes não estão demonstrando a velocidade de mudança nesse texto, já que o texto destaca o imprevisto, a surpresa, e não a rapidez, mas realçar as aleatórias ações do universo em relação ao planejamento das pessoas. Logo, a letra A é incorreta. As marcas de interlocução, o pronome você como marca da segunda pessoa do singular, são usadas e aproximam o leitor das experiências vividas pelo autor. Porém, não se trata de uma estratégia argumentativa utilizada para sustentar a tese, como sugere o enunciado. Por isso, a letra B também é incorreta. As formas verbais no presente deveriam exprimir possibilidades de concretização das ações. No entanto, contribuem para o sentido contrário de impacto da não realização dos desejos, e por isso mesmo estariam servindo a outro propósito diferente do mencionado na alternativa. Portanto, a letra C também é incorreta. Por último, não há sequências descritivas no texto, logo, podemos desconsiderar a letra E. Então é isso, pessoal. Esperamos que todos estejam bem e até semana que vem. Tchau, tchau.